Oi pessoal, aqui é a Letícia e eu trabalhei no ICP, o International College Program, na temporada de 2017-2018. E nesse vídeo eu vou explicar como trabalhar na Disney. Primeiramente, o que é o ICP? Ele é um programa somente para universitários que acontece nas nossas férias de verão, de novembro a fevereiro, cerca de 2 a 3 meses, para trabalhar nos parques e hotéis da rede da Walt Disney Company. O programa conta com 2 etapas. A primeira etapa consiste em participar de uma palestra feita pela STB em diversas capitais do Brasil. Todo ano muda. No meu ano, 2017, as que estavam disponíveis foram Brasília, BH, São Paulo, Florianópolis e Fortaleza. A data para inscrição da palestra ocorre em meados de abril, então fiquem atentos às redes sociais da STB e nos grupos de WhatsApp, porque as inscrições acabam em minutos. Quem não conseguir se inscrever, calma! É possível ir no dia para ver se tem vaga sobrando. Uma amiga minha em Brasília não se inscreveu, mas ela no dia chegou mais cedo e conseguiu vaga na primeira palestra. Mas isso só acontece em algumas cidades. Eu sei que em São Paulo, que a demanda é muito grande, isso quase nunca acontece. Mas não perca as esperanças. Depois, em maio, acontecem as palestras e as entrevistas. Na palestra, o pessoal da STB faz uma apresentação geral do programa, das prováveis datas, do Disney Look, que é a aparência que a Disney quer e do tipo de comportamento, e lá eles explicam a relação das tatuagens, e das roles, que são as posições de trabalho. As principais são attractions, que foi o que eu fiz, então você pode trabalhar na entrada do parque, como em brinquedos e show. Você pode ser merchandise, que é você trabalhar com as compras em lojas. Você pode ser custodial, que é trabalhar na limpeza. Character performer, que você se passa pelos personagens, lembrando que nós não somos elegíveis para trabalhar com personagens de rosto, só com personagens de fantasia completa, então para quem quer ser princesa não vai dar certo. Isso porque a gente não tem inglês como língua materna. Você pode ser character attendant, que são seguranças dos characters, dos personagens, então ele que cuida da fila e da interação dos personagens com o guest. Lembrando que os personagens que têm a fantasia completa, eles não falam. Você pode ser quick service, que é você trabalhar em restaurantes, nas barraquinhas de comida. Pode ser costuming, que trabalha com toda a parte dos vestuários dos trabalhadores, podendo ajudar tanto a vestir um personagem, quanto a cuidar das roupas de todo mundo. Eu tive uma colega e ela foi costuming, e eu perguntei pra ela o que ela fazia. Ela falava que todo dia ela arrumava o Chewbacca. Depois da palestra, você participa da primeira entrevista, que pode acontecer no mesmo dia ou não. Geralmente, eles dão preferência para as pessoas fora da cidade fazerem no mesmo dia da palestra, mas isso não é regra. Você sempre pode trocar com as pessoas que estão lá também. Nesse dia, você tem que estar com toda a documentação adequada. Todo ano, a STB manda um checklist das coisas que você deve ter em mãos. Então, fique atento quanto a isso. E nessa primeira entrevista, as principais perguntas são: qual é o seu professional background? Ou seja, qual é o seu currículo? O que você já fez até então? Seja trabalho voluntário, estágio, qualquer coisa. Por que você quer ir e por que a Disney deve te contratar? Como relacionar o seu curso com a Disney? E por fim, qual a posição que você tem interesse de ficar e por quê? Essas entrevistas, elas ocorrem em duplas ou trios. O importante aqui é você se destacar no seu grupo, seja pelo carisma, seja pela forma de comunicação, pelo seu conhecimento sobre Disney e também ou pelo seu inglês. E depois é esperar o resultado. Ele pode ser aprovado, stand-by ou reprovado. Eu participei do programa 2 vezes. A primeira vez eu recebi o eterno stand-by e não fui chamada para a segunda fase, e na segunda eu passei nas 2 etapas. A segunda entrevista é sempre em São Paulo, no prédio da Disney, e ela acontece nas primeiras semanas de agosto. Diferente da primeira, ela acontece com os recrutadores da Disney mesmo, não é mais o pessoal da STB. E ela é individual, e logo de cara eles já medem a sua altura. Porque se você tiver uma altura boa para personagens, ou seja, em torno de 1,50 e maior que 1,80, eles já direcionam sua entrevista para performer. Nessa segunda entrevista, você ressalta novamente qual a role, qual a posição que você quer, como você pode crescer no seu curso mediante ao programa da Disney, o que você pode acrescentar para a Disney, e nessa hora você tem que se vender, você tem que vender o seu peixe, falar que você é o melhor e tudo isso.
Eles também podem fazer uma situação, um problema relacionando o trabalho que você escolheu, perguntam qual que é o seu diferencial do pessoal que tá lá fora, e nessa hora eu entrei um pouco em pânico e falei que era muito trabalhadora, muito pontual, mas ela perguntou assim, e você acha que o pessoal lá fora não é assim também? Então, se preparem para responder perguntas desse tipo. Podem fazer perguntas também sobre a empresa Disney. Na minha, a recrutadora Julie perguntou por que eu achava que a Disney fazia tanto sucesso. E a minha resposta foi que a Disney consegue fazer com que pessoas do mundo inteiro, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, eles se identifiquem com os valores que ela passa. Então, isso cria um vínculo entre a empresa e as pessoas e por isso que ela faz tanto sucesso. Lembrando que todas as entrevistas são em inglês. E depois o resultado sai no final do mês e você tem que confirmar o seu interesse, arrumar o visto e pagar as taxas. Algumas coisas importantes que você tem que ter em mente. 1. Você nunca escolhe nada da Disney, não escolhe a role, a data, o lugar que você vai morar. A Disney pergunta a sua preferência, mas isso nem sempre é respeitado. Mas isso não impede de que o seu programa seja ruim. É bom ter em mente isso para você trabalhar as suas expectativas. E uma coisa super importante é que cada um faz o programa que quer e do jeito que quer. Então, assim, os programas são diferentes e só porque você lê o relato das pessoas ou vê vídeos das pessoas não quer dizer que o seu programa seja igual. Você pode fazer do jeito que você quiser. Na segunda vez que eu apliquei, eu já nem me importava mais onde eu ia trabalhar, muito menos onde morar, contanto que eu fosse aceita no programa. E eu dei sorte de cair na posição que eu queria. Resumindo, para você participar desse programa, você precisa ter mais de 18 anos, não tem idade máxima, só idade mínima. Você tem que saber falar inglês e nessa hora é você compreender e ser compreendido. Parece bobo, mas é o essencial para você ir viajar. Você tem que estar no segundo período da sua faculdade ou no último período quando for embarcar. As pessoas que formam no meio do ano, por exemplo, elas não são elegíveis. Você tem que estar matriculado em um curso bacharelado, reconhecido pelo MEC. Lembrando que licenciatura e EAD não são elegíveis. E por fim, tem que ter condição financeira para custear as passagens, algumas taxas da Disney, mas todos os custos e coisas relacionadas a dinheiro eu vou explicar em outro vídeo. Abril são as inscrições, maio e junho são as palestras e as entrevistas, agosto é a segunda entrevista e o resultado. Novembro começa os embarques. Mais detalhes você consegue no site da STB, que eu deixarei na descrição do link. Agora eu vou falar de algumas dicas que eu acho que podem ajudar muito na hora da entrevista. A primeira delas é que vocês vejam o filme Walt antes de Disney. Eu acho que é super importante você entender como foi a vida do Walt Disney antes dele ter uma carreira de sucesso e podem até comparar o processo dele chegar onde ele chegou com o processo de trabalhar na Disney, porque ele causa mini infartos a toda hora e você pode usar isso até a favor na sua entrevista, falando que bastava apenas as pessoas acreditarem no trabalho dele para ele realmente poder fazer magia. O filme mesmo, ele retrata o começo da carreira de Walt, antes dele realmente ser esse grande empresário, grande criador que todos nós conhecemos e amamos. 2. Leem livros da empresa Disney. Em alguns deles, eles já falam sobre as 4 Keys, que é o mantra do serviço Disney, e eu já vou dar um spoiler e falar quais são, mas é dever de cada um procurar saber o que são e para que servem, né? Então, as 4 Keys são Safety, Courtesy, Show e Efficiency. Alguns desses livros eu li depois do meu programa e eu acho que pode ajudar a compreender muito mais o que a Disney espera dos seus trabalhadores e como ela funciona. Então façam diferente do que eu fiz e leiam antes do programa. E 3. Anotem as ideias principais das suas respostas em algum papel. Pode ser um tipo de mapa mental, isso é mais para você ter uma ideia do direcionamento das suas respostas. Não precisa ser nada robótico. Na hora, você pode até dar uma resposta incrível pelo poder da improvisação, ou um branco mesmo e se esforçar para melhorar nas outras perguntas. Mas é só para você realmente ter uma base do que você quer falar. O vídeo tem muitas informações, mas quem tiver dúvidas ou perguntas pode deixar nos comentários que eu vou ter o prazer de responder cada uma delas. E não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. O ICP ele é uma loucura, mas ele vale muito a pena no final e espero que isso ajude a todos vocês. Beijos!